Pois é, meus amigos, eu pensei que esse discurso do apóstolo Boyd Packer ia fazer em um ou dois vídeos, mas de tão interessante e cheio de ensinamentos que são, resolvi fazer um terceiro vídeo sobre os dons espirituais. Os dons espirituais descritos no livro de Mormon encontram-se presentes na igreja hoje em dia. Inspirações, impressões, revelações, sonhos, visões, visitações, milagres. Você pode estar certo de que o Senhor pode. E às vezes se manifesta com poder e grande glória. Os milagres podem ocorrer. Mormon disse, cessaram os dias de milagres? Uma pergunta. Ou deixaram os anjos de aparecer aos filhos dos homens? Outra pergunta. Ou negou-lhes ele o poder do Espírito Santo? Mais uma pergunta. Ou fará ele isso enquanto durar o tempo, ou existir a terra, ou existir na face da terra um homem para ser salvo? Eis que vos digo, não, porque é pela fé que os milagres são realizados, fecha aspas. Como está no livro de Moroni, no capítulo 7, Moroni 7, do 35 ao 37. Ore sempre, sozinho e com sua família. As respostas virão de muitas maneiras. Algumas palavras ou uma frase em um versículo, como, abre aspas, iniquidade nunca foi felicidade, fecha aspas, como está em Alma, no capítulo 41, versículo 10. Lhe falará da realidade do maligno e de como ele trabalha, abre aspas, porque é dessa forma que o diabo age, pois não persuade quem quer que seja a fazer o bem, não. Ninguém, tampouco fazem seus anjos, os anjos do diabo. Nem o fazem os que a ele se sujeitam. Ponto, fecha aspas. Como está em Moroni no 7, 17. Moroni capítulo 7, versículo 17. Gerações dos profetas ensinaram as doutrinas do evangelho eterno a fim de proteger, abre aspas, os pacíficos seguidores de Cristo. Fecha aspas. Está em Moroni capítulo 7, versículo 3. Mormon, profeta Mormon, viu os nossos dias. Ele emitiu esta advertência, abre aspas, se o Senhor não castiga seu povo com numerosas aflições, sim, se não o ofere com morte e com o terror, e com fome e com toda sorte de pestilência, dele não se lembram. Fecha aspas, ponto. Como está em Lamã, capítulo 12, versículo 3. É duro isso, né? É o Senhor falando. Quando o Senhor visitou os nefitas, eles perguntaram o que eles deviam dar, que nome deveriam dar a esta igreja, porque havia controvérsias entre o povo a respeito desse assunto. O Senhor disse-lhes, por que é que o povo murmura e discute sobre esse assunto? Por quê? Não leram as escrituras que dizem que deveis tomar sobre vós o nome de Cristo, que é o meu nome? Porque por esse nome sereis chamados no último dia. Fecha aspas. Como está em 3º Neve, capítulo 27, do 3 a 5. O propósito principal do livro de Mormon é seu testamento de Jesus Cristo. Em mais de 6.000 versículos do livro de Mormon, muito mais da metade refere-se diretamente a ele. A quem? A Jesus Cristo. Assim, abre aspas, falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Ponto. Fecha aspas, ponto. Como está em 2º Nef, no capítulo 25, versículo 26. O livro de Mormon é um tesouro inesgotável de sabedoria e inspiração, de conselho e correção adaptada. A capacidade adaptada à capacidade dos fracos e do mais fraco entre nós. Como está em Doutrina e Convênios, seção 89, versículo 3. Ao mesmo tempo, ele é rico em alimento para os mais instruídos, se eles se humilharem, como está em 2º Nef, no capítulo 9, 28, 29. Aprendemos no livro de Mormon a respeito de, o plano de salvação,
o grande plano de felicidade. Fecha aspas, ponto. Como está em Alma 42:8. Ou Alma 42, de 5, 8, 12 a 30, podemos ler também. Também fala a doutrina de Cristo e a expiação, como está em 2 Nef, no capítulo 31, 2 ou 21, ou no capítulo 32, de 1 a 6. Podemos ver também em 3 Nef, quanta escritura maravilhosa, 3 Nef, capítulo 11, versículo 31. Porque a morte é necessária. Podemos ver também, ler isso no livro de Mormon. Ele nos ensina isso. Porque a morte é necessária. Como está em 2 Nef, capítulo 9, versículos 4 a 6. Ou Mosias 16, de 8 a 9. Ou Alma 12. A vida após a morte no mundo espiritual. Como está em Alma 40, versículos 11 e 14. Também fala no livro de Mormon sobre as obras do maligno. Como está em 2 Nef 2, 27. Ou Alma 28, 13. A ordem do sacerdócio lá fala também, sabia? Dentro do livro de Mormon. Mosias 29, 42. Alma 4. Alma 4, 20. Alma 13, de 1 a 10. As orações sacramentais. Podemos ler também lá no livro de Mormon. Em Moroni 4, 3 ou Moroni 5, 2. Uma forma certa de julgar o bem ou o mal. Moroni 7, 16. Como conseguir a remissão de seus pecados. Mosias 4, 26. Há demonstrações claras e proféticas e muitas outras coisas relativas à redenção do homem e à nossa vida. São todas partes da plenitude do Evangelho. Está tudo contido no livro de Mormon. Vê Doutrina e Convênio, na seção 20, versículo 9. O livro de Mormon confirma os ensinamentos do Velho Testamento. Ele confirma os ensinamentos do Novo Testamento. Ele restaura muitas coisas claras e preciosas, como 1 Nef 13, 28 fala. Coisas claras e preciosas perdidas ou tiradas deles. É, em verdade, outro testamento de Jesus Cristo. Celebramos este ano o 175 aniversário, porque na época, o 175 aniversário da organização da igreja era na época em que ele era presidente interino do Quórum dos 12 Apóstolos. E o 200 aniversário do nascimento do profeta José Smith. Celebrava tanto o 65º aniversário da organização da igreja, 175, e os 200, o número 200, aniversário do nascimento do profeta José Smith. Muito será escrito e dito para homenageá-lo na igreja. Como sempre, haverá muito dito e escrito a fim de desacreditá-lo. Vamos encontrar muito isso. Sempre houve, atualmente sempre haverá aqueles que escavarão a poeira de 200 anos esperando encontrar algo que presumivelmente José Smith tinha dito ou feito, a fim de desprestigiá-lo. Muita gente vai tentar fazer isso, tentam desacreditar o profeta. As revelações nos falam de, abre aspas, todos os que levantarem o calcanhar contra os meus ungidos, diz o Senhor, e proclamarem ter eles pecados quando não pecaram perante mim, diz o Senhor, mas fizeram o que era agradável a meus olhos e que eu lhes ordenara. Fecha aspas, ponto. Doutrinas e Convênio, seção 121, 16. Obrigado por mais esse terceiro vídeo.